Glória a Deus. Vamos ficar em pé, aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Levante a tua mão e diga comigo: obrigado, Senhor, por esta noite, por esta manhã. Eu abro meu coração no domingo da libertação do passado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre esta bênção, sobre esta vitória, a libertação do passado. Você que está acompanhando aqui conosco hoje, você que vai assistir depois, essa é uma porção muito, muito especial de Deus, e eu peço ao Espírito de Deus que Ele me dê capacidade de explicar para vocês todos o que realmente está no meu coração, e da maneira que eu recebi de Deus esta palavra para hoje, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a tua palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Isaías, no capítulo 54. Apenas uma mensagem importante para você enquanto você procura. Essa semana, a semana do nosso jejum, encerramento da campanha de jejum, e sábado que vem agora é o dia do Expresso da Solidariedade, amém? E nós estaremos nas comunidades da zona sul, norte, leste, oeste de São Paulo, fazendo a distribuição dos mantimentos, dos alimentos. E se há alguém necessitado da própria igreja, ou que você que está aqui hoje conheça, você já fale comigo, fale com a presbítera, e nós vamos fazer questão de honrar em primeiro lugar os fiéis da igreja, enfim, os de casa, como diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Acompanhe as mensagens que estão gravadas no canal do YouTube, as orações que nós enviamos todos os dias. Na verdade é um estudo detalhado de livros que estamos ali fazendo e orando em cada um dos temas. Às vezes, se dedicar 5 minutos, 7 minutos do seu dia, você vai estar estudando comigo a palavra, vai estar orando por cada um dos detalhes e vai estar recebendo bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? 5 minutos, 7 minutos, não vou custar nada, mas você vai ter dado um passo de fé na presença do Senhor em nome de Jesus. A gente se distrai com tanta coisa, amém? Então eu te oriento, sugiro, claro, nível de sugestão, cada um tem a sua liberdade, a forma que você tem de buscar a Deus, mas eu creio, no meu entendimento, que é muito importante em nome de Jesus. Eu estou fazendo um trabalho de 20 anos, esse ano eu completo 20 anos de ministério, e desde o ano passado eu estou me dedicando a fazer um trabalho de 20 anos de ministério. Eu tenho pilhas de cadernos, assim, que a gente escreveu ministrações a vida toda do apóstolo e de estudos da palavra. Estou fazendo esse trabalho de 20 anos, e é demorado, porque é muita coisa, muito material, mas tem sido muito gratificante, porque dentro desses 20 anos é que eu estou extraindo muitas revelações, e muitos dos trabalhos estão ficando ali sendo gravados, e com toda a humildade também, os livros que estamos escrevendo a partir dessas revelações e desses estudos, Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho percebido nesse trabalho de 20 anos de ministério, sabe o quê? Que a grande carência minha e das pessoas, provavelmente sua também, não posso afirmar isso, é que se nesses 20 anos eu tivesse me aplicado mais ao estudo da palavra, a oração e a meditação, eu teria tido muito mais facilidade em muitas guerras e batalhas que eu enfrentei. Eu vou repetir: se eu tivesse me aplicado nesses 20 anos, eles já se passaram, não voltam nunca mais, ao estudo da palavra, a oração e a meditação, que é o entendimento, a compreensão para praticar aquilo que eu aprendi e recebi de Deus, eu teria passado e vivido, enfrentado as lutas e as dificuldades que eu enfrentei de uma outra maneira. Então, por isso a iniciativa de tudo o que temos feito, porque tem mais 20 anos pela frente, amém? Amém. Está entendendo a minha visão? Aliás, espero que tenha muito mais de 20 anos, para mim e para você. Então fica esse conselho, essa sugestão, dedique-se, poucos minutos vão fazer realmente a diferença. Então vamos lá.
Isaías 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdias eternas me compadeço de ti, diz o Senhor, quem? O teu, diga bem forte, o teu Redentor. Põe a mão sobre a tua palavra ou sobre o teu coração, que é o centro das tuas emoções. Faça uma pergunta, mas faça mesmo uma pergunta ao Espírito Santo de Deus, da tua vida, dos teus caminhos, daquilo que você espera respostas de Deus. Pai de amor, clamamos na tua presença, a tua palavra não volta vazia, somos instrumentos teus. Alcança cada servo, cada serva tua, em nome de Jesus. Dá graça no coração, no sentimento e na alma, para que a explicação da tua palavra seja como uma espada de dois gumes que cerceia ossos e medulas, alma e espírito, e possa, Senhor, aqui na dimensão a qual estamos, e também, Senhor, em uma dimensão espiritual qual seja, trazer mudança, impacto, transformação, e atingir, Senhor, não somente os ouvidos que estão aqui, mas possa atingir, Senhor, ouvidos nos quatro cantos da terra, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Usa a minha vida e abençoa os teus servos onde estiverem, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, glória a Deus. A libertação do passado, diga comigo, libertação do passado, amém? Esse é um tema dos mais importantes para a minha vida e para a tua vida, dos mais importantes. Toda a base de fé, toda a base da revelação de Deus a nós, toda a base da estrutura, da fundamentação, da salvação, da vida de uma pessoa em Cristo, em Deus, na igreja, seja para o seu chamado, seja para edificação das áreas de sua vida, seja profissional, seja sentimental, seja do relacionamento dos seus filhos, seja de você, da sua individualidade, qualquer que seja, este tema é um dos mais essenciais, elementares e fundamentais, a libertação do passado. Tanto é que é muito difícil que você vá a uma igreja, aqui ou em qualquer lugar, ou assista pelo rádio, ouça pelo rádio, pela televisão, veja o que seja, que você não veja um pastor, um homem de Deus falando uma mensagem que ela não toque de alguma maneira nesse ponto. Quem está entendendo? Do passado, o passado. Os trabalhos todos que são feitos hoje, que nós vemos, desenvolvimento pessoal, de ajuda espiritual, o que seja, sabe onde ele está baseado? Em libertar as pessoas do seu passado. Portanto, existe uma grande revelação de Deus nisso, amém? Porque nós somos a soma das coisas todas que nos aconteceram, dos convívios, dos relacionamentos, dos lugares, das sensações, dos encontros, dos
encontros, das pessoas que convivemos, dos lugares que estivemos, daquilo que fizemos, do que falamos, do que estudamos, da família que nós crescemos, onde fomos gerados, do bairro que nós estivemos, das influências que sofremos. Nós acabamos sendo, na nossa vida e na nossa personalidade, o resultado disso hoje. Quem está entendendo? E é óbvio que tudo isso traz grandes consequências, grandes influências, e nos afeta grandiosamente, tanto para o bem como para o mal, tanto para o bem como para o mal. Por isso, a libertação do passado, ela é essencial. Por isso, a liberação da nossa vida, da nossa alma, ela é fundamental para aquilo que Deus vai fazer. Tanto que isso está fundamentado na palavra. Primeiro, porque Jesus disse que não se põe remendo de pano novo em vestes velhas. A veste está velha, está passada, então não dá para ficar remendando. Segundo, porque a revelação dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, que nós temos que derrotar o velho homem, temos que extirpar o velho homem da nossa vida. O velho homem, a palavra já fala, é velho, é passado, passou, acabou. Não dá, portanto, para construir, edificar algo novo em cima de algo velho, porque o que está velho, o que está no passado, pode estar, e em geral está malogrado, está amaldiçoado, amaldecido, está amortecido, está acomodado, está lá ruminando todas as vergonhas, derrotas e vexames. Então não dá para colocar, senão fica maior, um remendo de pano novo, a rotura fica maior, está escrito, amém? Senão está lá o velho homem, e você quer construir algo novo, da promessa de Deus, da esperança de Deus, nas áreas da tua vida, mas contando com o velho homem, com o seu ranço, com o seu pecado, com a sua mentira, com todas as assolações de sua vida, e dessa maneira, o que vai acontecer? Tudo vai ficar limitado, vai ficar isolado, vai ficar bloqueado, e não vai além, não vai adiante, amém? Então, a palavra do Senhor vai dizer que nós temos um novo fundamento, começou de novo, um novo alicerce. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Cristo, é a obra de Cristo, é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo. Porque a cruz, ela traz a redenção, o sangue traz a remissão, a salvação e o perdão estão na cruz de Cristo, estão no seu sangue. 1 João capítulo 2, nós temos perdoados os nossos pecados, então vem remissão de pecados, perdão de pecados em nossa vida, por causa do sangue de Jesus. Esse é o fundamento. Então, se você se julga, se você se acusa, se você se critica, se levanta todos os dias um gigante interior ou exterior para te apontar o dedo, para te acusar, para dizer que você não vale nada, que você não presta, que você não consegue, que você não vai, que você não é, que você, isso tudo faz parte do passado, do velho homem. Porque há um novo fundamento e uma nova estrutura que coloca uma nova virtude em sua vida, para que algo novo seja edificado e construído, de modo que Deus não veio tapear na sua vida, Deus não veio tapar o sol com a peneira, Ele não veio colocar um remendo na tua vida, amém? Ele veio construir um servo de Deus, ungido, abençoado, estabelecido em novos parâmetros, em novos padrões de vida, em nome de Jesus. Então esse é o fundamento da palavra, e eu apelo ao teu entendimento, à tua consciência realmente. Esse é um dos assuntos mais importantes que você precisa de orar, e que você precisa de ser curado, e que você precisa de libertação. Tem uma série aí no canal sobre cura interior, que você precisa de cura interior, para você não ser, e os exercícios estão lá também, que vão te ajudar, para você não ficar mais preso aos reflexos do teu passado, sabe, as ondas do passado que vêm de novo,
e elas chegam e batem na tua vida, e você vai ficando nadando e morrendo sempre na praia. E eu tenho que ficar sempre começando tudo de novo, toda hora. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai olhar e falar assim: quer saber de uma coisa? Vai ficar começando tudo de novo toda hora, nessa área, naquela área, nessa situação, naquela. Não quero saber mais de nada, vou pacotar de vez. Então a nossa mensagem nesta manhã é este zelo, este cuidado, esta visão, esta revelação da palavra de Deus, para que caia por terra todas as consequências do passado. E se o inimigo entrou por um caminho para trazer esses apelos nestes dias sobre a tua vida, entrou por um caminho, mas vai sair por 7 caminhos. Levante a tua mão e diga comigo: se o inimigo tem se levantado, colocado ameaças, consequências do passado, reflexos do meu passado para os dias de hoje, em nome de Jesus, eu não aceito, eu rejeito, eu repreendo e declaro a um novo fundamento, uma nova criatura em Cristo Jesus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. De modo que isso é muito claro, que o diabo quer fazer com que a pessoa continue sendo, mesmo estando em Deus e na igreja e tudo, o que ela sempre foi. Vivia nos vícios, continua. Vivia nas prostituições e nos relacionamentos homoafetivos, continua. Vivia nas brigas e vivia nas violências, continua. Vivia nas fraquezas e vivia continua. Vivia na miséria e na pobreza, continua. Quer fazer com que você continue sendo aquilo que você sempre foi, só que o Senhor Jesus é o grande advento na tua vida para construir algo novo, liberto, curado, transformado. Então lá no passado existe um ponto onde esse mal entrou, lá no passado existe um momento onde essa brecha aconteceu, onde essa ruptura, onde esse desvio, onde essa distorção, ela se deu, e é exatamente lá onde eu quero que você vá hoje, no teu entendimento, e declare, e bombardeie, e anule, e saia de lá, em nome de Jesus, para que esse reflexo não mais afete os dias de hoje, porque Deus tem um propósito na tua vida, Deus te chamou para realizar uma obra, Ele quer te levar a viver grandes coisas, Ele precisa do teu testemunho, Ele precisa da tua fé, o Senhor precisa de que você esteja firmado sobre os teus pés, para que as pessoas ao teu redor sejam afetadas, não pela velha criatura, pelo velho homem que está afetado por esses pontos todos, como já mencionamos, mas para que ele seja impactado por esta pessoa renovada, fortalecida, salva, perdoada, abençoada, e que tem alegria de estufar o peito e de andar com a cabeça erguida, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, aleluia. O Senhor precisa disso das nossas vidas, porque se não for eu, se não for você, Ele vai colocar outro, e eu não quero que seja outro que faça o meu serviço para Ele, eu quero eu mesmo fazer. E você? Quem está entendendo? Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida, quero cumprir esse propósito. Bispo, e onde que está então, onde entra esse texto? Isaías 54, canta estéril que não deste a luz, alegra e exulta com grandes cantos, você que não teve dores de parto. O que está acontecendo? Do que Isaías está falando? Isaías está falando de Israel, Isaías está falando da pátria amada do Senhor, Isaías está falando do povo eleito e escolhido de Deus. Quem aqui é povo eleito e escolhido de Deus? Está falando dessa gente, lá para a geração dele, de Israel, mas que também pode se aplicar diretamente a nós. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, tem um canto aí reprimido. Ele está dizendo: olha, tem uma maternidade aí oprimida. Ele está dizendo: olha,
tem uma fertilidade aí que ela está embotada. Está ouvindo bem o que eu estou dizendo? Então por isso que ele vem dizer: canta, exulta, profetiza. É quem? A estéril, aquele que está com a fertilidade embotada, aquele que está distante. É o que ele está dizendo. Segundo, ele está dizendo assim: olha, você viveu em aperto, lugares remotos, recluso, trocando tendas no deserto. Você viveu humilhado aí, perseguido. Aí ele vem e diz assim: olha, estende o toldo da tua habitação, amplia o lugar que você mora, firma bem as tuas estacas, e comece a cantar e declarar. Vai transbordar para a direita e para a esquerda. Ele está falando para quem? Para quem não tinha força e não tinha condições de dar um pé diante do outro, estava entorpecido, estéril, não tinha um tostão para pagar o lugar pequeno e pobre que morava. Como é que ia construir outro maior? Somente no Espírito para enxergar isso. Mas é o que ele veio dizer. E sabe para quem que ele veio dizer isso? Para quem estava ferido, para quem estava machucado, para quem estava deprimido, para quem havia sido abandonado e esquecido pelo próprio Deus, para quem estava ali naquele cenário. Sabe por quê? Respostas são muito boas para nós, não é? Sabe por que estavam daquele jeito? Por causa dos acontecimentos do seu passado. Ele veio falar: estéril, profetiza que você vai ser mãe de filhos. Veio dizer: olha, você que está em aperto aí, mora aí nesse cubículo, profetiza que você vai ampliar, alargar as estacas da tua tenda, para encurtar bem a história. Sabe por que a resposta era? Por causa dos acontecimentos que lhe sobrevieram, porque você não soube lidar com as fases que você começou a vivê-las e foi embrenhado, engembrado nelas, por tudo aquilo que havia acontecido. Isaías sabia o que havia acontecido àquela geração de Israel. Isaías sabia que eles estavam colhendo o resultado das suas derrotas, dos seus fracassos, que eles estavam colhendo ali os resultados da sua desconversão, estavam colhendo o desvio da lei de Deus, do templo e do altar de Deus, que os outros profetas iriam minuciar isso mais. Serviam a Deus, iria dizer o Ezequiel, a Deus de costas no templo. Iam para o templo, mas estavam de costas. Ao invés de olhar para o altar e para a arca da aliança, olhavam para o sol. Vai dizer aquele homem, vai dizer o profeta Daniel, que precisava se passar 70 anos para que se cumprisse o tempo onde iria se esgotar a ira de Deus. O que Isaías estava falando é que eles estavam prisioneiros naquelas lutas do seu passado, e que havia chegado o tempo de Deus para que eles fossem libertos do seu passado e das consequências das loucuras e das agruras do seu passado e das condenações que o seu passado havia trazido. Talvez nas palavras do apóstolo Paulo isso fique melhor traduzido, porque se aplica no ângulo macro para uma nação como Israel, que é a visão e a palavra de Deus, como somos profetas às nações, mas também no âmbito micro para uma única pessoa. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e buscando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo.
Ele diz: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Esta é a libertação de hoje, este é o desafio desta mensagem de hoje, esta é a porção da palavra de hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Só que não é tão fácil, porque quem apanhou é que sabe o quanto é difícil, quem sofreu é que sabe o quanto é difícil, quem ficou sozinho é que sabe o quanto é difícil, quem passou necessidade é que sabe o quanto é difícil, quem viu jorrar anos e anos de sua vida nas mãos da vergonha do diabo, da calúnia, do roubo, da mentira, da perseguição, é que sabe o quanto é difícil. Então, você e eu sabemos o quanto é difícil, onde você ficou impotente, onde você ficou refém de uma situação onde você não podia fazer nada. Nós sabemos o quanto é difícil. Então essa libertação do passado, repetindo a minha introdução, é uma das coisas mais importantes, essenciais da nossa vida com Deus, da nossa fé, que vai balizar e vai ser uma catapulta que vai te arremessar em voos maiores, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Por isso, Isaías vem e enfatiza no versículo de número 4, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Ele está dizendo: olha, agora vai ser um tempo novo, não fique com medo, porque o medo está relacionado àquilo que já te feriu, vai me ferir de novo. Ele está dizendo: não temas, não serás envergonhado, não temas, eu vou ser humilhado de novo. Não, você não vai ser humilhado de novo. Isso tudo é referência do, quem está entendendo? É referência do passado. Então estou com medo, por quê? Porque é referência do passado, já me machucou, agora vou ser humilhado de novo. Não vai ser humilhado. Referência do passado, traz medo e traz a humilhação. Então fica paralisado, não faz nada. Agora olha só o que ele diz, estou no versículo de número 4: pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Este passado precisa ser passado a limpo na cruz do Calvário hoje, precisa ser passado a limpo. A revolta, pessoas, desprezos, humilhações, condenações, fraquezas, quedas, tudo precisa ser esquecido à luz da revelação do Espírito de Deus, aleluia. Esta geração de Israel precisava esquecer do que? Vamos lá. Primeiro lugar, ouça com atenção, precisava se esquecer da divisão. Esta geração de Israel era uma geração que havia passado pela divisão, a divisão do reino, que entrou lá depois de Salomão, o filho de Davi. Em suas guerras unificou o estado de Israel e fortaleceu Israel. Reinou 40 anos Davi em Israel, 7 em Hebrom e 33 em Israel. O reino estava consolidado, o reino estava unido, o reino estava compacto. O reino era um só, com o rei, com Deus, e com a ordenança da vontade de Deus e da palavra de Deus, e com a arca da aliança que estava no meio deles, como o maior símbolo da presença de Deus. Aleluia! A união é tremenda, a comunhão é tremenda, ela faz com que seja ordenada a bênção. Deus dá vitórias a Davi em todos os lugares, colocou guarnições, humilhou os inimigos, e todos temiam ao Deus de Israel. Mas depois veio Salomão, e no final da vida de Salomão teve 1000 mulheres. Depois o filho dele, Roboão, já logo se desentendeu com Jeroboão. O reino foi dividido, ficou o reino do norte, o reino do sul. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que acontecia? Isaías estava dizendo: você precisa de esquecer Israel, solitária, estéril. Você precisa de esquecer do tempo desta ruptura. Ela te feriu, ela te magoou, ela te derrotou, ela te colocou envergonhado, prostrada, caída. A primeira coisa é a divisão. Quando vivemos como águas divididas, quando vivemos como pessoas divididas. Um pastor querido, ele disse: é melhor fazer, escute bem, com todo respeito,
com todo respeito, zelo, é melhor fazer um sepultamento do que ver um divórcio. Ele diz, porque no sepultamento a pessoa já partiu e foi para a glória, mas na separação de um casamento, a morte continua em vida, porque as pessoas nunca mais são as mesmas, porque os filhos ficam para cá e para lá, e é muito difícil, muito difícil. Por isso Jesus veio dizer que o reino dividido não prospera. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então Isaías estava dizendo, olha, sabe o que acontece? Vocês precisam esquecer esta divisão aí, precisam superar essa divisão aí, precisam derrotar essa divisão aí, do seu passado, do seu interior, do seu coração. Talvez você tenha que fazer mudanças abruptas da sua vida, de regiões, de lugares, de países. Você precisa esquecer o quanto isso te feriu, o quanto isso te machucou, porque isso talvez esteja trazendo consequências até hoje. Daí você não consegue se curar, se libertar, tratar bem as pessoas, conviver bem com um com o outro, se doar e se entregar de fato, por causa desta divisão aí. E daí essa geração de Isaías não acreditava em nada, não confiava em ninguém, perseguiu os profetas e blasfemou de Deus, e foi cuidar cada um da sua vida, e foi se interessar, sabe por quê? Por ganhar dinheiro, porque é isso que realmente importava, porque com dinheiro eu compro comida, eu compro terra, eu compro armas, eu compro segurança. Então para que vou me preocupar com qualquer outra coisa? Me preocupar com cuidar da minha própria vida. E a divisão torna as pessoas insensíveis, torna as pessoas individualistas, tornam as pessoas reféns desse medo e dessa humilhação, para que ele não lhe sobrevenha mais. Mas nesta manhã eu me levanto segundo o que o Senhor deu ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Seja quebrado, caia por terra o Senhor pelo Espírito, porque, meu irmão, você pode ouvir o que eu estou dizendo, mas essa é uma dádiva, é um milagre do Espírito de Deus para te fazer esquecer. Talvez eu aqui falando, você aí lembrando, é o Espírito de Deus te revelando. Mas esse espírito de divisão entrou sobre eles, e tem entrado talvez sobre nós. Entrou por um caminho, mas vai sair por 7 caminhos, em nome de Jesus. Levante a tua mão e diga comigo: eu recebo a libertação do meu passado. Onde toda divisão tenha entrado, não terá mais poder no meu espírito. Eu declaro hoje, lá atrás, onde entraram essas divisões, rupturas, fraquezas, trouxeram consequências na casa, na família, na vida sentimental, no ministério, caia por terra, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dê um abraço assim nessa nova pessoa que você é, liberta desse passado maligno, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus está aí com você. Segundo lugar, eu não vou me estender muito mais, estou me alongando já muito. Segundo lugar, eles precisavam, Isaías estava falando, vai se esquecer. Sabe de quê? Se esquecer que por intermédio de pessoas malignas e malditas, eles escolheram males e males e males e males, e por causa de pessoas que foram realmente terríveis em sua jornada, em sua caminhada, eles se desviaram, se contaminaram. Então, primeiro era a divisão que lá reinava, a divisão do reino. Segundo, foram pessoas, por exemplo, o rei Acás. O rei Acás foi um rei terrível para Israel. O rei Acás foi um rei perverso para Israel. Por exemplo, o rei Acabe foi um rei perverso. A Bíblia vai dizer de Acabe que não houve outro rei que tenha feito perversidade, mal, que tenha feito cair e prostrar o povo de Deus, como o rei Acás, como o rei Acabe. Outros reis que poderíamos também aqui mencionar. Então, Isaías estava dizendo, você precisa se esquecer
dessa pessoa, desse rei, dessa pessoa que foi usada pelo diabo, colocar a mão na tua vida, que te influenciou, que te usou, que te manobrou, que te escravizou, que era um desviado, encantador, feiticeiro, maligno, maldito, reis terríveis como Acás, que pegou os tesouros do templo para fazer alianças com o inimigo. Aquilo não lhe fez bem, senão mal, mas o mal já estava feito, e o perverso, ele reina, o povo é que sofre. E lá no teu passado estão pessoas, sejam homens, sejam mulheres, sejam familiares, sejam pessoas de perto ou de longe, que você entregou completamente a condução e a direção da tua vida, porque ele diz: na mocidade, é na infantilidade, na ingenuidade. Então precisamos dessa libertação do passado, como eles precisavam da libertação do passado daqueles reis perversos, daqueles líderes caluniosos, nojentos aos olhos de Deus. Não que não tivessem tido o caminho do arrependimento, mas não quiseram, como o rei Saul, por exemplo, que sua perversidade mandou matar Davi não uma, senão duas ou mais vezes. Mas quem enfrentou o gigante foi o pequenino Davi, desprezado, humilhado, perseguido, mas era ungido de Deus. Eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, esta libertação sobre a tua vida. Pessoas caluniosas, pessoas que trouxeram desprezo, pessoas que colocaram pesos, pessoas que trouxeram injustiça, pessoas que usaram e abusaram da tua vida, da tua boa fé, do teu recurso, do teu dinheiro, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido, quebrado, caia por terra, vá para o abismo, não tem mais autoridade, não tem mais poder. Ouça a voz do Senhor, esqueça, caia no esquecimento, porque há um novo de Deus para ser trazido e colocado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E por que eles estavam ali sendo ministrados nisso? Sabe por quê? Porque se eles ficassem aprisionados, o rei tal fez aquilo, mas o rei tal fez aquilo, a rainha tal fez aquilo, mas naquele tempo eu fui tão leviano, mas naquele tempo eu sofri tal influência, aí você fica ali preso. Essas prisões acabaram de cair em nome de Jesus, sabe? Acabaram de cair por terra em nome de Jesus, e não tem mais autoridade, e não voltarão mais. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E terceiro lugar, ele estava dizendo para que eles se esquecessem, sabe do que? Das dores das derrotas. Israel foi derrotado pelos assírios, foi derrotado pelos impérios. Israel não foi derrotado do lado de fora dos muros por exércitos, Israel foi derrotado do lado de dentro, porque estava contra o altar de Deus. O Senhor estava falando: faça com que eles esqueçam, porque quando eles se esquecerem, então o fundamento estará preparado, haverá limpeza da eira e do lagar, eles estarão limpos, libertos e transformados para receber o novo de Deus, o grande de Deus, e serem comissionados, enviados, levantados, guiados, para que as coisas comecem a dar certo, para que passem a prosperar e passem a viver tudo aquilo que Deus lhes tem prometido, em nome de Jesus. Então, todas as derrotas que você tenha sofrido, derrotas que você sofreu com as suas próprias mãos, derrotas que você tenha sofrido por aquilo que você não entendeu, derrotas que você sofreu por causa do pecado, derrotas que você sofreu por causa de deformidades, derrotas que você sofreu por você estar despreparado, derrotas que você sofreu porque você ficou lá dormindo, apagado, com uma vida realmente descompensada. Eu me levanto no nome de Jesus em favor da igreja, em teu favor, para que o nome do Senhor seja realmente glorificado. O Senhor te liberte hoje do
passado, das derrotas que trazem reflexos e consequências hoje, e te levante sobre os teus pés, e você se firme como um exército grandioso do Senhor, para uma marcha de triunfo e de graça e do favor, das derrotas da esterilidade, das derrotas onde existem remorsos e traumas, das derrotas que te impedem de se relacionar até os dias de hoje. O Senhor te levante hoje e te liberte do passado, de homens malignos, de pessoas que sentenciaram a tua vida, os irmãos de José. Hoje eu declaro esta libertação da tua vida contra a obra dos irmãos de José que fizeram contra ele. O Senhor te liberte do passado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, da divisão que possa ter vindo no teu coração, divisão de ministérios, divisão de famílias, divisão de sentimentos, caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque Ele disse, Isaías revelou a eles: você ficou desamparada, abatido, desprezada, mas o Santo de Israel, o teu Redentor, Ele veio te chamar pelo nome hoje. Um breve momento eu te deixei, é verdade. Na divisão Deus não estava mais lá. Quando eles se envolveram com os espúrios e com os atormentadores idólatras, Deus não estava mais lá. Deus os havia deixado. Quando eles estavam lá nas cinzas dos muros destruídos da cidade, em suas derrotas, Deus não estava lá. No ímpeto de indignação me afastei de ti, um momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, diz o Senhor. Oredelebecai, oredexerebecanta Adonai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu torno a acolher-te. Quando você dá este passo de se esquecer do passado, Deus vem e torna-te a acolher. Ele vem e torna-te tomar em seus braços. Enquanto eu vou ministrando, você vai orando, você vai chorando, você vai sendo liberto, você vai passando a limpo estas águas, para que sejam cristalinas. As águas turvas vão ser decantadas, as sujeiras, os males, iriandererebarás. É a revelação e a visão de Deus. No ímpeto de indignação me escondi a face de ti, mas foi só um momento, meu servo, foi só por um momento, minha serva, diz o Senhor. Mas com misericórdias eternas me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Iralabacai, erelebexecantarabará. Oh Pai de amor, esses laços de demônios terríveis, de obras potencializadas do inferno, sejam repreendidas, quebradas, arrancadas, desenraizadas. O ramo que dá fruto, o Senhor já limpou, já limpou, já limpou das suas fraquezas e dores do passado, para que Ele produza mais fruto ainda. Acaso não tenha chegado o seu tempo, Senhor? Acaso não tenha chegado os teus dias, Senhor? Acaso não tenha chegado esse momento em nossa vida, Senhor? Receba das nossas vidas o louvor e a adoração. Viemos de frente e não de costas te servir. Viemos de joelhos e não altivos te buscar. Viemos prostrados, humilhados, nós que estávamos acorrentados à perversidade do passado, ao domínio da fraqueza da nossa carne. Viemos, Senhor, de corpo, alma e espírito esborrachados ao chão, humilhados em sua presença, para dizer: faça a tua obra em nossa vida, porque sem o Senhor nada somos e nunca seremos nada e nem ninguém. Para fazer em nossa boca a palavra do teu servo Isaías. Eu vi o Senhor, morrerei,
Quem sou eu para ver o Senhor? Homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas aquele era o passado daquele homem, porque o futuro dele foi anunciado como a brasa viva que foi passada em sua boca, com as escamas que caíram dos seus olhos. O futuro dele foi anunciado quando o Senhor disse: a quem eu enviarei? E ele disse: Senhor, é possível? Se for possível, envia-me a mim. Envia-me a mim. Deixa eu ir até lá, Senhor. Envia-me a mim. O Senhor nos tomou de trás da malhada. O Senhor nos tomou como barro, como uma massa informe no ventre da nossa mãe. Pedro disse: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Mas ele disse: envia-me a mim. Cura as feridas, amolece com óleo. Tira, Senhor, as consequências da miséria, da pobreza, da exposição do tempo de ser de Israel e do teu povo, e de nós sermos transformados em pedintes. O Senhor nos humilhou, o Senhor se afastou de nós, mas está escrito: com misericórdias o Senhor voltaria. Esta casa, esta família, estas crianças que estão aqui, ainda que estéreis, eu declaro: canta estéril. Ainda que em cubículos de vergonha alargue as estacas da tua tenda, ainda com que é mirrado vindo às tuas mãos, diz o Senhor: transbordarás para a direita e para a esquerda. Urabachecai, ouça o meu servo, diz o Senhor. Uriandarabachai alabás, povos, línguas e nações ouvirão e acudirão à voz do meu servo, diz o Senhor, o Santo de Israel, o Espírito do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e buscando as que estão diante de mim. Irabachacatarabás. Receba, fica com Deus, em nome de Jesus. Mande os pedidos de orações, seja cheio desta unção sobre a tua vida. Esse é um dia marcante, muito especial, de grande quebrantamento, mas a obra de Deus vai ser realizada, em nome de Jesus.